Amados irmãos, graça e paz, é um prazer muito grande nesta ocasião estar com os amados para podermos compartilhar o que a palavra do Senhor tem para falar aos nossos corações. E eu quero convidá-los então para que abram suas Bíblias em 1 Samuel capítulo 1, versículos 1 a 8. 1 Samuel capítulo 1, versículos 1 a 8, que nos diz assim: Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha, e todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Meus amados, um certo pregador, definindo sobre crises no casamento, crises conjugais, ou então, tratando então da própria crise em família, ele definiu o seguinte: há uma pergunta que agora eu passo a fazer. Como eu sei que as coisas não vão bem no meu casamento? Como eu sei que a situação não anda bem em família? Primeira resposta que ele viu foi quando eu chego à conclusão de que o normal no casamento é sofrer. Então, uma das duas partes passa a sofrer de uma forma, então, deliberada e sem nenhum precedente de expectativa de mudança sobre essa vida ou sobre a situação. Esses são aqueles que dizem que casamento não dá certo mesmo. Você tem que se acostumar. Segunda resposta que ele encontrou é que quando eu permito que o casamento ele caia numa rotina, e uma rotina fatal. Terceira resposta, quando este casamento entra exatamente no circuito da morte, caminhando então para a não resolução dos conflitos e consequentemente então para a sua própria destruição, ou aquilo que nós conhecemos como divórcio ou separação. Quarta resposta que ele encontrou é quando eu prefiro ceder sempre, para não brigar. E para não gerar crise, então, conflito ou briga, um dos cônjuges, então, ele deixa de lado a sua personalidade, suas convicções, a sua individualidade, a sua posição, os seus próprios limites. Uma quinta resposta que ele encontrou é quando eu coloco o divórcio como uma opção entre eu e o meu cônjuge. Para esses aqui, eles encontram ou acham que a separação é a única saída, quando na verdade não é. Conflitos no casamento foram feitos para serem resolvidos. Toda boa família, ela enfrenta dificuldades. Todo casal que na verdade está num relacionamento e numa viagem, numa sociedade até que a morte o separe, enfrenta crises, enfrenta dificuldades, o que é muito comum então dentro de um relacionamento. E aqui então no texto lido nós encontramos alguns personagens interessantes. Primeiro encontramos a figura de Ana, depois eu quero ressaltar aqui a figura de Eucana, depois de Penina e de Samuel, que é o resultado então do milagre após Deus ter tratado o conflito ou então os conflitos existentes nessa família. Toda família ela é imperfeita, todo casal na verdade é imperfeito, até porque em nós ainda reina esse resquício do pecado e do próprio julgamento que o pecado pode fazer sobre as nossas vidas.
E aí só experimentando uma intervenção de Deus para podermos ver então todas as nossas dificuldades e problemas solucionados. Uma família aqui no capítulo 1 está composta de Eucana, cujo nome significa Deus criou, pai de Samuel, seu nome então é Deus, cujo pai era Jeroão, que aqui também traduzindo para o português que mostra piedade, portanto avô de Samuel, cujo bisavô então aqui chama Eliú, também a tradução dele, ele é meu Deus. O trisavô era Tou, cuja tradução é humilde, e o tataravô era Zufi, que traduzindo também para o nosso português do hebraico é favo de mel. Portanto, a família que tem nomes, por sinal, com qualidades muito incríveis, mas que, no entanto, parece-nos de que essas qualidades elas vão desaparecer em meio aos conflitos que são comuns também às nossas famílias. Eucana, ele é identificado em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 27, como membro, então, do ramo coatita da tribo, então, de Levi. Os levitas, eles viviam entre as outras tribos. Eles, na verdade, não tinham herança, eles não tinham terra, eles não tinham casa, eles não tinham moradia própria. E ali, então, nós encontramos esse homem chamado Eucana, do membro, então, do ramo coatita da tribo de Levi. E aí nós vamos, obviamente, encontrar a sua vida cercada de duas mulheres. Logicamente, nesta altura do campeonato, muitos aqui vão questionar por que duas mulheres, mas se nós observarmos o contexto da época, o contexto oriental, é muito importante lembrar que Deus ele não permitia a bigamia, mas num contexto onde o próprio homem assim o fazia, ele certamente o fazia por conta e risco, e as consequências elas eram pontuais, eram bem previsíveis, e a própria situação dessa família não é diferente. Algumas dificuldades, alguns conflitos vão surgir no meio então desta história. Então, como nós afirmamos, ele tinha duas mulheres, uma chamava Ana, cuja tradução para nós é graça, e temos a Penina, que por sinal tem um nome lindo para nós do português, que é joia, e que cá para nós de joia mesmo, ela não tinha quase nada. Se você acompanhar a história aí, você vai ver que o que eu estou falando é a mais pura verdade. Ela é a causadora de muitos conflitos que ocorrem dentro do próprio casamento, da própria vida, e a estrutura então de Eucana com a própria Ana, e óbvio, também com os próprios filhos. Embora então nós já tenhamos afirmado, é bom lembrar que o próprio Gênesis capítulo 2, versículo 24 nos diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. E isso está no singular. Ela era tolerada, embora nunca tenha sido aprovada em Israel esta poligamia que já acontecera aí com vários homens e personagens então da nação de Israel. Ana está na condição de primeira esposa. Penina era a segunda, porém a primeira, na verdade, não deu a ele filhos, e sim a segunda, Penina, era fértil, e então deu filhos a Eucana. E eu quero compartilhar com vocês nesta noite, meus amados, sobre os problemas vistos aqui então, na própria família de Eucana, que gera para nós então alguns fatores muito interessantes para experimentarmos a restauração de Deus dentro dos conflitos em nossos casamentos e também nas nossas famílias. Por isso, então, ao olhar para a vida da família de Eucana, eu convido você, então, a meditar comigo sobre este tema, experimentando a restauração de Deus em nossos casamentos e em nossas famílias. O que eu devo fazer para experimentar isso? Em primeiro lugar, é preciso reconhecer os problemas. Os versos 5 a 7 nos diz: mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia.
Nós estamos dizendo aqui, meus amados, da necessidade de identificar os problemas que existem dentro de uma casa. Não necessariamente de falarmos de poligamia, porque sabemos muito bem que o Senhor condena, e já está isso mais do que claro, trazendo à nossa vida aqui a oportunidade maior ainda de podermos não somente implantar, mas viver a fidelidade da aliança de um para com o outro e nossa para com Deus. Nós não somos perfeitos, e isso é verdade. Como também Eucana, Ana, Penina, eles não eram perfeitos. Mas quando nós olhamos para o nosso casamento, nós muitas vezes casamos para sermos felizes, ao invés de tornarmos o nosso cônjuge feliz. E nessas perspectivas, nós muitas vezes vamos para o casamento achando então que o outro cônjuge ele é perfeito, mas na verdade são duas pessoas imperfeitas, saindo de famílias imperfeitas e formando a sua família também imperfeita. Até que o Senhor volte, nós não teremos a oportunidade ainda de experimentarmos uma mudança tão radical a ponto de vermos a perfeição em nossas famílias. Como nós não somos perfeitos, mas podemos então melhorar toda a situação entre nós. Um bom diálogo, transparência ajudará neste item. E o que está te prejudicando? O que está te incomodando no seu relacionamento conjugal e na sua vida em família? Alguns traumas até temos, meus amados. Como nós acabamos de afirmar, nós somos de famílias diferentes, criados por pais diferentes. Temos também problemas diferentes, emoções diferentes, de uma certa forma temperamentos e também personalidades diferentes. Mas nós não podemos deixar aqui os problemas determinar os destinos de nossas vidas. Não podemos ser conduzidos pelas nossas emoções, elas nos traem. Ana tinha um sério problema aqui relacionado à questão de ela não poder dar ou então gerar filho para Eucana. Ela era estéril. E é bom lembrarmos aqui, meus amados, de que Ana era estéril, não é porque ela queria ser estéril, mas Ana era estéril porque o Senhor a fez estéril. E aí é lógico que muitos de nós vai parar um pouco para analisar essa situação e começarmos então a questionar por que Deus a fez estéril, por que Deus a permitiu que ela fosse estéril. E eu gostaria que nesta noite, ou nesta ocasião, neste momento, você parasse um pouco para refletir de que há muitos conflitos, muitas situações em nossas vidas que Deus permite para que exatamente nós sejamos lapidados, trabalhados por Ele, e mais ainda para que o último ponto da nossa meditação nesta ocasião faça o efeito sobre nós, que é Deus realizando milagres em nossas vidas, em nossos casamentos e em nossas famílias. Ao olhar para esse termo, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril, podemos ver ali uma mulher frustrada. Não crer na soberania de Deus é um problema. Não crer que o próprio Deus que me permitiu ser, ou então estar com um problema, ele tem habilidade e condições então para resolvê-lo, é algo muito mais grave ainda então na minha vida. E quando então Ana carrega no seu coração essa situação difícil, ela ainda vai enfrentar a tormenta ou a dificuldade de poder ver então a própria rival a incomodando e literalmente então provocando ira no seu coração. O termo original hebraico aqui significa literalmente trovejava contra ela. Observe também a expressão porquanto o próprio texto então diz, não intervenha e não discuta aqui com a soberania de Deus quando o Senhor traz para as nossas vidas algo que Ele próprio quer administrar para o nosso bem-estar. Eu sei que algumas vezes nós não vamos entender os planos de Deus. Eu sei que algumas vezes nós não vamos compreender o que Deus quer fazer conosco. Mas eu sei que problemas foram feitos para serem encarados de frente. Eu sei que situações como esta, em que a Ana se encontra, foi feito para que Deus entre na história e nos ajude a crescer mais ainda na sua presença. Nós temos outros exemplos aí de mulheres
em que o próprio Senhor permitiu algo e depois entrou com provisão fantástica de milagre. Sara é o primeiro exemplo que eu quero te lembrar, quando disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Observe bem, uma intervenção humana para solucionar algo que o próprio Deus havia permitido na vida de Sara. Não creu no poder de Deus. Por isso a intervenção humana, ela vai trazer muitos problemas e muitos prejuízos para dentro do casamento. E foi o que aconteceu, e até hoje você vai ver uma nação toda sofrendo por causa desta situação, onde Sara tenta achar uma solução humana para o conflito e a dificuldade que ela enfrentava. Um outro exemplo é o de Raquel. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? E aqui, meus queridos, a gente começa a perceber que quando não se tem algo em família, pode ser filho, pode ser um corpo excelente, pode ser beleza desejada, pode ser bens materiais e muitas outras situações. Na verdade, toda e qualquer situação que nós enfrentarmos em termos de conflitos, sejam eles internos ou então com o outro, nós precisamos literalmente entregá-los nas mãos do Senhor e crer na sua soberania, ao invés então de nós procurarmos jeito para podermos resolver. E quando então a palavra de Deus nos diz que Ana se sentia irritada e chorava muito, ela não comia, ela passou então a colocar a sua vida diante do Senhor e a clamar e a chorar aos pés do Senhor, para que então aquela situação fosse resolvida. E Deus vai dar a ela a graça de poder então gerar filhos e abençoar não somente a sua vida, não somente a vida de Eucana, mas também do casamento deles. Mas em segundo lugar, é preciso tratar os problemas para experimentar a restauração de Deus em nossas vidas. O verso 8 diz que Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? A expressão coração triste reflete aqui raiva e não tristeza. Não adianta, meus amados, tapar o sol com a peneira, diz o ditado, não é verdade? Se o problema existe, nós temos que encará-lo de frente. E se nós então identificamos o conflito e o problema, nós temos que então agora procurar meios para exatamente resolver esses problemas, ou seja, tratar o problema e nunca perder a esperança. Talvez você esteja como Israel, esperando a cura e restauração, e ela ainda não veio. Mas é preciso esperança, conforme Jeremias 8, 20 a 22, que se aplica ao nosso coração também. Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade, não há médico. Por que então não há sinal de cura para a ferida do meu povo? É preciso abrir a ferida para haver então cura, mas somente Deus, Ele pode fazer isso em nossas vidas. Por isso é Ele quem abre a ferida, mas Ele mesmo a trata. Ele fere, mas com suas próprias mãos Ele pode curar, conforme Jó capítulo 5, versículo 18. E possíveis curas, meus amados, necessárias no coração de Ana, acabam se evidenciando no texto. Primeiro você vê sentimento de inferioridade. O diabo, ele quer destruir, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio nunca para abençoar a minha vida, nem a sua vida, nem tampouco nossos casamentos e também tampouco a nossa família. É preciso amar a si mesmo. É preciso colocar a vida aos pés da cruz e literalmente se amar conforme Deus tem realizado na sua vida e na estrutura até do seu próprio corpo físico. Ninguém te amará em seu lugar. E eu costumo até brincar
que se eu não me amar, como é que eu vou conseguir então amar outra pessoa? Mas amar a mim do jeito que eu sou, e aí obviamente eu fico me avaliando do jeito que eu sou. Eu sou filho então de um pai negro, dá para ver aqui pelos traços, não é verdade? O cabelo também fica evidenciado isto, um nariz um pouco mais avantajado, e filho então de uma mãe branca, baixinha. Eu peguei tudo ao contrário. Peguei então do meu pai, que era alto, não a altura, mas sim o cabelo ruim, de uma certa forma é isso que eu posso dizer, não entra nem água, e um nariz um pouco mais largo, avantajado, literalmente de negro, e meu pai era negro, porque ele já faleceu há 20 anos, e minha mãe baixinha, branca. Resultado, eu peguei tudo ao contrário dos dois em termos de situações negativas, digamos assim, mas eu peguei qualidades também. Então, por isso, eu preciso me amar. E é nessa perspectiva que eu me coloco muitas vezes dizendo que o sentimento de inferioridade, ele traz problemas para mim, mas traz problemas também para o meu relacionamento com a minha esposa, com a minha família. Consequentemente, então, toda uma casa fica azeda, porque eu não me amo e eu não estou satisfeito nunca comigo mesmo. Reconheça o seu valor. Você e a esposa, você e o esposo, você e os filhos precisam ocupar o seu lugar diante de Deus. E logicamente, aceitando então os seus defeitos, aceitando então as suas dificuldades, apresentar diante do Senhor as suas qualidades e dizer para Deus: Deus, me use, me dê o privilégio de me amar e de ser uma bênção na vida do meu cônjuge e dos meus filhos para a glória do seu nome. Não deixe o diabo destruir sua vida física, emocional e tampouco espiritual. Segundo problema que certamente ali havia na vida de Ana era a questão de perdoar. Perdoar primeiramente Penina, porque a situação de toda raiva, de ira, era provocada por Penina. Mas eu creio, meu amado, que quando nós não perdoamos, nós é que acabamos ficando refém, na verdade, de nós mesmos e do ódio que nós alimentamos em nosso coração. Os conflitos que nós temos entre casais, entre família, eles precisam ser resolvidos principalmente com perdão. Abrir o coração para perdoar. E perdoar aqui não é esquecer, é estar vivendo a situação e até lembrar do problema, sem que este problema lhe cause dores e transtornos de ordem psicológica, emocional e espiritual sobre a sua vida. Perdoar literalmente é deixar Deus tratar a sua alma e assim então abençoar a vida daquele que provocou a ira sobre o seu coração. A terceira situação que a gente pode dizer é a falta de postura de Eucana. Porque apesar dele falar isso para Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos, lógico que não é. Filho é filho, marido é marido. Cada tipo de amor e relacionamento são diferentes. E aqui não há o que questionar, especialmente quando nós falamos que Eucana ele falhou muito com o propósito dele com relação ao sacerdócio, de colocar então Penina no seu devido lugar. E ali então ele falha de uma forma tremendamente grosseira com Ana, apesar dele mesmo, e o texto nos dizer que ele amava a Ana de tal forma que dava a ela então porção dupla para ela oferecer em sacrifício. E aí, certamente, meus amados, nós temos um outro conflito aí, que é o quarto. Quando você vê a dúvida se Eucana amava mesmo ou não dentro dessa situação. Eu não posso gerar filhos para Eucana, está o coração aqui da própria Ana reclamando, e certamente o problema estava estabelecido. Muitas vezes nós não tratamos os problemas e entramos então na rotina de achar que está tudo bem. E quantas vezes nós não tratamos os problemas também e jogamos para debaixo do tapete e então protelamos a solução para eles. Todo casamento exposto a um grande período de rotina, ele vai entrar em crise. Por isso, experimente modificar, experimente transformar algumas situações do dia a dia em algo diferente para a vida de vocês. Porque aqui nós temos 2 perigos. Mas são 2 perigos pontuais também, que você mesmo é que decide se vai acontecer com a sua vida, com o seu casamento e com a sua família. Primeiro perigo, quando cai na rotina, é dizer: talvez eu tenha deixado de amar meu cônjuge. E o segundo perigo é encontrar alguém fora do casamento que reacenda o fogo da excitação
e da própria paixão. E eu preciso te dizer nessa mensagem que amar é decisão. E odiar também é decisão. Deixar de amar também é decisão. Portanto, quando alguém fala, eu não amo mais meu cônjuge, eu preciso te informar aquilo que um pastor conhecido meu, chamado Reverendo Honório, ele ministrando numa boda de ouro, falou claramente para um marido que o procurou, dizendo que não amava mais sua esposa. E ele foi taxativo, como também eu sou com você nesta ocasião. O problema é seu. A questão de amar é decisão. E a questão de deixar de amar também é decisão. Reacenda o fogo da paixão, reacenda o fogo do amor. Procure então meios para resolver esses conflitos na presença do Deus Todo-Poderoso. Mas por fim, em terceiro lugar, para experimentar a restauração de Deus em meio aos conflitos, creia e experimente os milagres de Deus na sua vida, no seu casamento e na sua família. A oração de Ana, do versículo 9 a 18, revela aqui o caráter da mulher que deseja os milagres de Deus. Certamente vai revelar também o caráter do homem que quer os milagres de Deus na sua vida, na sua vida conjugal e na vida então da sua família. A sua oração é a oração de alguém que crê no único Deus que pode fazer todos os milagres na vida de nossas famílias, no nosso relacionamento conjugal. Deus respondeu a sua oração. Deus é perito nisto. Um grande problema com relação à oração, ao colocar diante de Deus, é que Deus responde à oração. E aí, a palavra de Deus nos diz que Ana deixa de ser estéril. Lembrando-se dela o Senhor, versículo 19, então lhe nasceu Samuel. Literalmente, o nome de Deus. Mas soava como aquele que foi ouvido por Deus. O nome, então, Samuel, vem do hebraico, que é Shem, de nome, e então El, que é Deus, nome de Deus. E aqui, então, o Senhor ouve a oração. E ela lhe disse, meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora, eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali adorou ao Senhor. 1 Samuel 1, 26 a 28. Literalmente, pela luz da tua alma. Um juramento, meus amados, muito comum nesse período em que viveu aqui esta família. Assim Ana engravidou, diz 1 Samuel 1, 20, e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor. Ana cumpre a sua promessa, ela devolve Samuel a Deus, então, na direção do sacerdote Eli. Depois, então, de desmamá-lo, diz o versículo 24 e 25, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho, e eles sacrificaram o novilho e levaram o menino também a Eli. Penina é colocada em seu devido lugar, é o segundo milagre que acontece. Porque agora ela não tinha mais como envergonhar Ana, ela não tinha mais como tratar toda aquela rivalidade sobre Ana. Terceiro milagre que acontece é que Eucana assume o seu papel de sacerdote. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote ali. 1 Samuel 2, 11. E aí você vê o terceiro milagre, que é o próprio Samuel, servindo a Deus, e aqui ele é reconhecido na sua própria posição. O meu desejo nesta ocasião é que Deus restaure a sua vida, restaure seu casamento, restaure a sua família, realizando grandes milagres na estrutura, não somente conjugal, mas na estrutura de toda a família. O profeta Samuel certamente é uma das figuras mais notáveis da Bíblia. A história de Samuel revela que ele era considerado a pessoa mais proeminente desde Moisés nos tempos do Antigo Testamento. Eu concluo essa mensagem te fazendo aqui um convite. Você quer experimentar a restauração de Deus em sua casa, em seu casamento e em sua família? Siga os procedimentos que Ana seguiu.
Siga os procedimentos dos milagres que acontecem na casa, na vida e na estrutura de Eucana e então de toda a sua casa. Transformados para a felicidade, então, não somente deles, mas transformados para a felicidade de toda uma casa. Deus quer fazer isso para a glória do seu nome. Ele quer a sua completa alegria. Portanto, é preciso reconhecer os problemas, é preciso tratar os problemas e é preciso crer e experimentar os milagres de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.